As pessoas ficam muito intrigadas com os avistamentos de OVNIs há muito tempo, seja vendo luzes estranhas no céu ou encontrando naves misteriosas. Esses eventos continuam a fazer as pessoas se perguntarem se há vida em outros planetas. Tornaram-se histórias famosas que as pessoas não conseguem esquecer. Pessoas de diversas áreas, inclusive militares, disseram ter visto coisas estranhas que não conseguem explicar. Durante muitos anos, esses contos receberam muita atenção, gerando pesquisas, discussões e muitas ideias sobre se pode haver seres inteligentes vivendo em outros planetas. Temos muitas coisas interessantes neste novo vídeo, como o avistamento de um OVNI em uma ilha do Brasil e a famosa onda de OVNIs belgas. Bem-vindo a um novo vídeo! Hoje veremos alguns OVNIs capturados na natureza. Se você gosta desse tipo de conteúdo, inscreva-se em nosso canal, é grátis. Agora, vamos começar número 14, o incidente de Colares. O incidente OVNI de Colares, também conhecido como Retalho de Cares, é um dos eventos OVNIs mais misteriosos e aterrorizantes do Brasil. Ocorreu em 1977 na ilha de Colares, localizada no delta do rio Amazonas. Durante vários meses, moradores da região relataram o aparecimento de objetos estranhos no céu. Muitas vezes o céu era acompanhado por raios de luz brilhando sobre eles, mas não eram luzes normais. Algumas testemunhas afirmaram que os raios de luz causaram efeitos físicos como queimaduras, perfurações e sensação de ter sido exposto à radiação. Temendo por sua segurança, os moradores locais faziam vigílias noturnas, acendendo fogueiras e soltando fogos de artifício para tentar afastar as luzes misteriosas. A Força Aérea Brasileira lançou a Operação Banana para investigar esses fenômenos, mas após 2 meses de buscas, nenhuma evidência concreta foi encontrada. Anos mais tarde, o capitão Wang, que liderou a investigação, morreu em circunstâncias misteriosas. Alguns teóricos da conspiração acreditam que os OVNIs desempenharam um papel na sua morte, acrescentando outra camada de intriga a um caso já bizarro. Número 13. O incidente de Cash Landrum, em 29 de dezembro de 1980. Betty Cash, Vicky Landrum e Colby, neto de 7 anos de Vicky, tiveram um encontro terrível com um OVNI que causaria problemas de saúde duradouros. Enquanto dirigiam por uma área rural perto de Dayton, eles observaram um objeto brilhante em forma de diamante flutuando acima das árvores. O avistamento foi tão intenso que Betty imediatamente parou o carro, e Vicky saiu para olhar mais de perto. Ambos foram atingidos por uma intensa explosão de calor e luz ofuscante, e Vicky sentiu como se seu rosto estivesse em chamas. A situação piorou quando avistaram vários helicópteros militares AR, Boeing CA-47 Chooks, perseguindo o objeto. Após o encontro, as 3 testemunhas começaram a apresentar graves problemas de saúde. Betty Cash foi a mais afetada, sofrendo fortes náuseas, queda de cabelo e bolhas. Betty foi hospitalizada logo após o pesquisador de OVNIs John Schuessler investigar o caso. Mas, apesar das evidências físicas e do testemunho, fontes oficiais negaram qualquer envolvimento militar. As testemunhas até tentaram obter compensação pelas suas despesas médicas, mas as suas reivindicações foram largamente ignoradas até a data. O incidente Cash Landrum continua sendo um capítulo perturbador e inexplicável na história dos OVNIs. Número 12, um OVNI foi encontrado na Virgínia em 1º de janeiro de 1996. O NORAD, Comando de Defesa Aeroespacial da América do Norte, detectou algo fora do comum. Normalmente, o NORAD é responsável por monitorar ameaças de potenciais mísseis ou aeronaves inimigas. Mas naquela manhã, eles detectaram um objeto não identificado entrando na atmosfera da Terra, perto de São Paulo, Brasil. Os militares alertaram imediatamente o NORAD. As forças brasileiras não conseguiram identificar o objeto, que estava a cerca de 320 quilômetros a nordeste de São Paulo. Estava subindo rapidamente e o NORAD não conseguiu classificá-lo como algo familiar. Certamente não como um satélite ou avião com mísseis.
Em poucos minutos, o objeto caiu na terra e o local do acidente foi localizado próximo à cidade brasileira de Virgínia. Isto abriu o precedente para o que se tornaria uma das mais notórias histórias de OVNIs na história do país, depois que relatos de avistamentos estranhos começaram a chegar à Virgínia e o mistério se aprofundou com relatos de criaturas incomuns. Não era apenas o OVNI que as pessoas estavam vendo, pois, na manhã do incidente, começaram a circular relatos de criaturas humanoides que pareciam deslocadas. Um estudante universitário afirmou ter visto uma figura pequena e de pele oleosa agachada em um beco perto de um parque. A criatura tinha entre 1 metro e 1,5 metros de altura, uma cabeça grande, 3 dedos longos e não tinha cabelo nem roupas. Este avistamento fez com que muitos se perguntassem se esses seres estavam de alguma forma ligados ao OVNI que caiu nas proximidades pouco depois. 3 meninas, Lilian, Valkyria e Kata, viram algo ainda mais estranho enquanto caminhavam por um terreno baldio. Na grama alta, eles viram uma criatura que parecia estar aterrorizada. Tinha pele lisa e marrom brilhante, uma cabeça grande com 3 protuberâncias no topo e enormes olhos vermelhos. As meninas estavam congeladas de medo. Mas o quê? O que realmente chamou a atenção deles foi que podiam sentir as emoções da criatura, que parecia assustada e com dor. Quando eles finalmente saíram do transe, correram para casa em estado de choque enquanto se espalhavam rumores sobre a queda do OVNI. Relatórios estranhos começaram a se espalhar sobre um hospital local, na Virgínia. Para aumentar ainda mais o mistério, funcionários do hospital descreveram como um dia militares chegaram inesperadamente acompanhados de pacientes desconhecidos. Porém, esses pacientes não eram humanos comuns, mas sim seres pequenos e frágeis, com pele oleosa e cabeças grandes, muito semelhantes às criaturas descritas acima. Eles eram anormalmente grandes, vermelhos e brilhantes, coincidindo com os relatos do aparecimento de um ser estranho após um acidente. Os militares ordenaram que os funcionários do hospital desocupassem a área e permanecessem em silêncio sobre o ocorrido. Apesar do sigilo que cercou a visita, rapidamente se espalharam rumores entre as autoridades de que essas criaturas não eram deste mundo. Uma enfermeira que encontrou brevemente os seres afirmou que foi imediatamente escoltada após testemunhar a eles, mas não antes de dar uma olhada em suas características alienígenas. Embora as autoridades tenham sido avisadas para permanecerem em silêncio, criaturas incomuns despertam medo e curiosidade, levando a rumores de um encobrimento. Número 11, o avistamento do aeroporto O'Hare. O avistamento de OVNIs no aeroporto O'Hare em 7 de novembro de 2006 é um dos encontros de OVNIs mais discutidos nos Estados Unidos. Aproximadamente às 16h15, um grupo de funcionários da United Airlines, incluindo pilotos e mecânicos, observou uma nave de metal em forma de disco voador flutuando silenciosamente acima do portão C-17 do Aeroporto Internacional O'Hare de Chicago. O objeto permaneceu imóvel por cerca de 5 minutos a uma altitude entre 1.400 e 1.500 pés, antes de disparar direto para o céu, deixando um buraco distinto nas nuvens, conhecido como nuvem perfurada. A FAA inicialmente rejeitou o avistamento, atribuindo-o a fenômenos meteorológicos, mas na sequência de um pedido da Lei de Liberdade de Informação, foi revelado que a FAA tinha discutido o avistamento internamente. Embora nenhuma investigação oficial tenha sido conduzida, a falta de uma investigação aprofundada apenas aumentou as suspeitas públicas e, apesar dos numerosos depoimentos de testemunhas oculares, até a data não foram fornecidas respostas. O avistamento de O'Hare continua sendo um dos encontros de OVNIs mais intrigantes e mais bem documentados dos últimos anos. Número 10. Base aérea de Kirtland. O avistamento de OVNIs nessa base.
ocorrido em 4 de novembro de 1957 em Albuquerque, Novo México, ainda cativa os entusiastas de OVNIs. Dois controladores da Administração Aeronáutica Civil, R.M. Kaser e E.G. Brink, estavam trabalhando na torre de controle quando notaram uma luz branca incomum movendo-se pelo campo de aviação. A luz exibia estranhos padrões de manobra. Então, os controladores usaram binóculos para ver melhor. O que eles viram foi um objeto em forma de ovo com cerca de 15 a 20 pés de altura com uma luz branca brilhante na parte inferior. O objeto pairou perto da torre por cerca de 1 minuto antes de seguir para o leste em direção ao céu nublado. O incidente foi investigado como parte do projeto Blue Book, o programa de pesquisa de OVNIs da Força Aérea. Mas a conclusão oficial não dissipou o ceticismo em torno do evento. Número 9. O incidente da escola aérea. Em setembro de 1994, um grupo de 62 estudantes de rua, no Zimbabué, experimentaram um dos mais notáveis encontros de OVNIs da história. Durante o recreio na escola, as crianças, com idades entre 6 e 12 anos, viram objetos brilhantes em forma de disco a descer num campo próximo. Algumas crianças afirmaram ter visto seres com olhos grandes e vestidos com ternos pretos saindo do navio e se aproximando deles. A reunião durou cerca de 15 minutos e, de volta às aulas, as crianças contaram sua história com entusiasmo. Mas muitos dos professores ficaram céticos e não as levaram a sério. O incidente recebeu muita atenção quando surgiram notícias locais, o que levou o correspondente da BBC, Tim Lish, a visitar a escola, o Dr. John Mack, psiquiatra da Universidade de Harvard, especializado em abduções alienígenas. Também visitou a escola, depois de entrevistar as crianças e pedir-lhes que desenhassem o que tinham visto. Os desenhos mostravam consistentemente seres com grandes olhos negros e ternos justos. Além disso, muitas crianças alegaram ter recebido mensagens telepáticas dos seres alertando-as sobre os problemas ambientais e a importância de proteger a Terra. Número 8. O sequestro de Travis Walton. O caso Travis Walton é uma das histórias de abdução de OVNIs mais estranhas e comentadas da história. Ocorreu em 5 de novembro de 1975 na Floresta Nacional Apache Sitgraves, perto de Heber, Arizona. Ao voltarem para casa, notaram um objeto brilhante flutuando acima das árvores. Intrigado, Walton saiu do caminhão para olhar mais de perto e, de repente, um poderoso feixe de luz disparou do objeto, levantando-o no ar. 5 dias depois, Walton reapareceu misteriosamente e ligou para sua irmã de uma cabine telefônica, alegando que não se lembrava de onde estivera. Eventualmente, Walton lembrou que estava a bordo de uma nave espacial na qual foi submetido a estranhos procedimentos médicos por seres extraterrestres. Apesar da crescente publicidade, muitos céticos questionaram a veracidade do relato de Walton. E alguns até sugeriram que se trata de uma farsa. Mike Rogers, cunhado de Walton, que inicialmente apoiou a história, mais tarde expressou suas dúvidas. Embora mais tarde tenha se retratado. Número 7. Avistamentos do Vale do Hudson. Entre o final de 1982 e 1984, uma série de avistamentos extraordinários de OVNIs ocorreu naquela região, e em partes de Connecticut. O fenômeno começou na véspera de Ano Novo de 1982, quando um grupo de testemunhas de Kent Cliffs viu uma enorme nave em forma de V deslizando silenciosamente pelo céu. Isso marcou o início do que se tornaria uma onda de avistamentos que durou mais de um ano. Entre março de 1983 e junho de 1984, milhares de pessoas relataram ter visto objetos em forma de bumerangue com luzes brilhantes, muitas vezes movendo-se lenta e silenciosamente pelo céu. Algumas testemunhas afirmaram que os objetos eram tão grandes que pareciam estender-se por todo o horizonte. No total, foram mais de 9 casos notificados. Muitas das testemunhas inicialmente ficaram céticas, mas não puderam ignorar o que tinham visto. O pesquisador de OVNIs Philip J.
Ambrose envolveu-se no caso, conduzindo entrevistas e documentando depoimentos de testemunhas. Ele ainda declarou ter visto a misteriosa nave em primeira pessoa. Embora os avistamentos tenham gerado considerável atenção por parte da mídia local, eles passaram despercebidos pela comunidade ufológica mais ampla, e uma explicação definitiva do que ocorreu no Vale do Hudson durante esse período nunca foi dada. Número 6. As luzes da Fênix. Em 13 de março de 1997, um dos avistamentos mais significativos de OVNIs ocorreu em Phoenix, Arizona, aproximadamente às 20 horas. Uma grande nave em forma de V foi vista deslizando silenciosamente pelo céu. Dizia-se que tinha cerca de 1 quilômetro de largura e luzes ao longo de suas bordas. Aproximadamente às 22 horas, foi observada uma luz mais intensa que se movia lentamente. As luzes foram relatadas como uma série de luzes pairando e descendo lentamente atrás das montanhas de Sierra Estrela, a sudoeste da cidade. Testemunhas relataram ter visto uma série de luzes tremulando e descendo lentamente atrás das montanhas de Sierra Estrela, a sudoeste da cidade. A Força Aérea dos Estados Unidos eventualmente alegou que as luzes eram simplesmente sinalizadores lançados por aeronaves, a 10 Warthog, durante um exercício de treinamento na cordilheira Barry M. Goldwater. Mas esta explicação não satisfez a todos, pois não explicou o avistamento anterior do enorme V. Alguns céticos, como James Maga, sugeriram que o fenômeno poderia ter sido o resultado de aeronaves militares conduzindo exercícios de treinamento sob o nome de Operação Snowbird no exterior, Tucson. Apesar da explicação oficial, muitas testemunhas continuam convencidas de que o que viram naquela noite foi algo muito mais extraordinário. Número 5. O incidente na floresta Rendlesham. Este incidente continua sendo um dos avistamentos de OVNIs mais famosos da história. Ocorreu durante vários dias em dezembro de 1980, perto das bases da Força Aérea dos Estados Unidos, RF Woodbridge e RF Bentwaters, em Suffolk, Inglaterra. Na noite de 26 de dezembro, o sargento John Burroughs e o aviador Jim Penniston, entre outros membros da Força Aérea dos Estados Unidos, observaram luzes estranhas sobre a floresta Rendlesham. Curiosos sobre as luzes, os dois homens se aventuraram na floresta para investigar e se depararam com um navio triangular com luzes brilhantes flutuando perto das árvores. Penniston ainda afirmou ter chegado perto o suficiente para examinar o navio, que ele descreveu como tendo cerca de 3 metros de altura e coberto de símbolos estranhos. Na manhã seguinte, eles descobriram reentrâncias incomuns no solo, bem como níveis elevados de radiação. Em 27 de dezembro, quando o tenente-coronel Charles Holt liderou uma equipe de volta à floresta, ele gravou notas de áudio descrevendo as luzes pulsantes e os relâmpagos que observaram. Apesar dos relatórios detalhados e das evidências físicas, o Ministério da Defesa britânico considerou o evento sem importância, sem responder a muitas perguntas. Número 4. O incidente do OVNI em Voronezh, em 27 de setembro de 1989, um notável encontro com um OVNI ocorreu na cidade de Voronezh, na União Soviética, enquanto um grupo de crianças jogava futebol em um parque. Eles notaram um estranho brilho rosa no céu e de repente apareceu uma grande bola vermelha com cerca de 3 metros de diâmetro. O objeto flutuou por um tempo, antes de desaparecer e reaparecer diversas vezes. As coisas tomaram um rumo ainda mais estranho. Quando as crianças relataram ter visto um alienígena de 3 orelhas emergir do objeto, seguido por outras 2 criaturas humanoides, uma mais alta que a outra. Os seres alienígenas supostamente deixaram para trás um círculo queimado no chão e um pequeno robô prateado também emergiu do OVNI. O governo soviético levou a sério o relatório das crianças e enviou uma equipe de cientistas para investigar. A agência de notícias da cidade relatou inicialmente a descoberta de uma rocha extraterrestre no local, mas posteriormente foi identificada como hematita, um mineral comum, e embora a radiação tenha sido detectada, foi considerada inconsequente e semelhante aos níveis encontrados após o desastre de Chernobyl.
O incidente de Voronezh continua sendo um dos encontros de OVNIs mais estranhos da história soviética. Número 3. O encontro do OVNI Tic Tac, um dos avistamentos de OVNIs mais famosos do século XX, e um ocorreu durante exercícios de treinamento militar em 2015, quando pilotos da Marinha encontraram um objeto misterioso no céu. O objeto, que recebeu o nome de OVNI Tic Tac devido ao seu formato, foi gravado em vídeo e divulgado ao público. As imagens, posteriormente confirmadas como reais pelo Pentágono, mostram o objeto movendo-se em alta velocidade e realizando manobras aéreas que desafiam as capacidades de qualquer aeronave conhecida. Os pilotos surpresos expressam seu espanto ao ver como o OVNI desafia as leis da física. Em 2020, o Pentágono desclassificou o vídeo para acabar com os rumores e esclarecer que a gravação era autêntica. Mas, apesar das evidências, os militares não conseguiram explicar o que era o objeto, deixando o mistério em aberto. Número 2. OVNI em Manaus. Em 1974, a cidade amazônica de Manaus foi palco de uma estranha série de avistamentos de OVNIs que confundiu os moradores e os fez se perguntar o que estava acontecendo. As pessoas começaram a notar luzes brilhantes e coloridas no céu ao longo do ano. A princípio, parecia um avistamento comum, mas logo as luzes começaram a flutuar e a se mover de maneiras que eram tudo menos normais. Os objetos foram descritos como discos que brilhavam em várias cores e se moviam lentamente sem fazer barulho. Mas o mais estranho nos encontros não foi apenas o avistamento, mas as sensações físicas que as pessoas experimentaram durante os acontecimentos. Testemunhas relataram sentir intenso calor, ansiedade e medo sempre que os OVNIs se aproximavam. Algumas pessoas até alegaram ter sofrido ferimentos semelhantes a queimaduras. Apesar destes múltiplos relatos, a verdadeira causa dos eventos permanece desconhecida até hoje. Número 1. A onda belga de OVNIs. A onda de OVNIs belga, também conhecida como aleta de OVNIs belga, foi uma série de avistamentos incomuns de OVNIs que ocorreram entre 1989 e 1990, principalmente na Bélgica. O primeiro grande evento ocorreu em 29 de novembro de 1989, quando diversas testemunhas relataram a presença de enormes OVNIs triangulares voando silenciosamente sobre a cidade de Eupen. À medida que os avistamentos se espalhavam, a Força Aérea Belga foi forçada a reagir. Na noite de 30 de março de 1990, vários relatos de luzes estranhas foram recebidos de todo o país. Então, a Força Aérea enviou 2 caças F-16 para investigar. Apesar dos esforços dos caças, o radar do Glens Report Control Center rastreou um objeto que os pilotos não conseguiram ver. Embora os bloqueios do radar se revelassem falsos, essa estranha situação confundiu muita gente, principalmente porque o radar indicava que algo estava ali, mas os pilotos não conseguiam identificar visualmente. O incidente continuou durante meses, com mais de 2.000 avistamentos por civis, autoridades policiais e até militares. O fenômeno OVNI na Bélgica continua a ser um dos mais bem documentados na Europa e, apesar de várias explicações, o mistério do que aconteceu naquela noite permanece sem solução. Chegamos ao final deste vídeo. Diga-nos a sua opinião na caixa de comentários. Se você gostou do vídeo, dê um like, inscreva-se e não esqueça de ativar o sininho para não perder vídeos futuros como esse. Até a próxima!